Tá a fim de fazer uma fezinha e ganhar até R$ 100 de bônus utilizando o nosso cupom FBOTECO? KTO.com. Acessa, link aqui embaixo na descrição. Eu lembro muito em 2021 ou 20, não me lembro agora exato o ano, que a central do apito da Globo, da qual você fazia parte, sofria muitas críticas de certos jornalistas grandes no Twitter, por exemplo. Arnaldo Ribeiro. Arnaldo Ribeiro era um deles, o que encabeçava. Dizia, inclusive, que ele chegou a fazer uma denúncia de que havia um conluio ali por WhatsApp que definia que atrapalhava na decisão do árbitro, que os árbitros de VAR tinham ali se o comunicavam WhatsApp. no WhatsApp Ele chegou a ser demitido do Sport TV por causa disso. Então. Você acha que essa pressão desses jornalistas culminou com o fim da central do apito? Imagina, isso tem nada a ver. Zero de chance isso. Assim, a gente precisa entender o que é central do apito, o que é comentarista de arbitragem, né? Uhum. Eu acho que não, zero disso, né? Primeiro, eu acho que vamos falar da questão do Arnaldo Ribeiro, né? Uma falta de inteligência dele achar que eu tinha mandado uma mensagem pro Périx Bassols, que foi um jogo Palmeiras e São Paulo. E ele mudou de decisão, né? Sendo que o chefe do apito pode mandar. Não precisa ser o comentarista de arbitragem, né? Sim. Se tem alguém lá, pode mandar o WhatsApp. Se o cara, na época era o Pérez Bassols que estava no VAR. Se o Pérez Bassols pode ler o meu WhatsApp, ele não vai ler. Ele pode de um ler do instrutor. CNM. Hã? Pode ler do CNM. Na época era o Gaciba. Era o Gaciba. E pior ainda, dentro da sala do VAR, tem um integrante da comissão de arbitragem. Sim. É pior ainda. Como que ele vai dar aquela opinião que foi? E pior ainda, achar que o cara tá ouvindo o que você tá falando. Sendo que é gravado e tudo, né? Então, assim, cara, ali faltou para ele uma ação jornalística, né? Faltou ser jornalista. O jornalista poderia dar essa opinião, mas primeiro tinha que apurar. E seria fácil para ele apurar e denunciar uma coisa grave. E eu acho que ele tinha que realmente apurar isso. Faltou a técnica jornalista e não foi o jornalista que falou, foi o torcedor que deu uma opinião. Já falei isso com ele, sempre posicionei isso para ele. Agora, falando na questão exatamente de falar jornalista. Agora, vamos colocar o que é central do apito, né? Eu acho que existem alguns fatores. Primeiro, era uma ideia muito inteligente, mas não dava para atender toda a empresa. Como que você vai atender Globo Rio, Globo Minas, Globo São Paulo, Sport TV e Premier? Tinha uma ideia brilhante, que era formar a central do apito para os jogos do Sport TV. Por que você ter central do apito? É importante a gente entender quando eu fui conhecer. Era uma ideia de um gestor da Sport TV. Ele tinha essa ideia de colocar. Porque você não tem recursos humanos. Você tem 20 jogos, 10 da Série A, 10 da Série B. Então você fazia uma central, diminuía, sabe, contratar tudo. Mas não tem. Você consegue contratar 20 comentaristas de arbitragem? Exato, então você cria a central Você contrata diminuir. 3 e aí você consegue atender os 20 jogos. Porque você, como gestor de televisão, se você coloca um comentarista de arbitragem no jogo do Palmeiras Você tem que colocar e no não jogo. coloca no jogo do Santos, o Santista vai ficar triste. Claro. O Santista vai reclamar que ele não é prestigiado. Entendeu? Claro. Então você, como gestor de televisão, é melhor você não ter. Certo? Ou você tem todos. Então era uma ideia brilhante. Só que aí esse gestor saiu e os novos gestores falaram, a ideia é brilhante, mas vou colocar para tudo e vamos economizar. Entendeu? Entendi. Só que não se comunica. Eu muitas vezes estava do lado do narrador, no jogo, ao vivo, e vamos à central do apito. Você estava enganando o telespectador. Eu achava que você ia para a central do apito lá na central na NASA. Não, eu estava do lado dele aqui com o microfone, olhando a mesma imagem que ele, entendeu? E fazendo um jogo só.